Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. Eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho a respeito do jogo 5 entre New York Knicks e Indiana Pacers. Cara, quem diria, né? Quem diria que o Knicks seria capaz de defender decentemente? Quem diria que o Karl Anthony Towns conseguiria usar 2 metros e 13 e cento e todos quilos para poder forçar a sua ida até o aro? Quem diria que o Tyrese Haliburton sendo marcado individualmente a quadra inteira, forçando ele a encontrar problemas para atravessar a quadra, quando ele passasse a bola, encontrasse problemas para receber ela de novo, se ele tivesse as linhas de passe cortadas dos melhores pontuadores do time dele, se fizessem trocas de marcação legítimas. Inclusive foi uma defesa um pouco inédita do Knicks, forçar uma defesa zona que deu certo, incomodar os caras com vontade de jogar basquete, daria certo para ganhar uma partida. Quem diria? Realmente é de se impressionar, né? Uau! Como que um basquetebol bem jogado consegue vencer jogos e vencer séries e chegar até a corrida para um título. O Oklahoma City Thunder está mostrando isso. Você pode ter momentos ruins de pontuação, mas desde que você não deixe o seu adversário pontuar, você ainda consegue ganhar o jogo quando você retoma o ritmo. É inacreditável isso, cara. Então, eu assisti no jogo de ontem, mesmo sendo um jogo para eu ficar feliz com o resultado do Knicks, porque eu sou torcedor do Knicks, eu ainda assisti em clima de velório, tá ligado? Eu ainda assisti com aquele sentimento de caramba, velho. Começamos uma reação tarde na série, porque os caras já abriram 3-1. E posso estar enganado, mas acho que o Knicks nunca virou um 3-1. Não que eu me lembre, assim, de todas as séries que levaram o Knicks até finais de conferência, que levou o Knicks até campeonato. 3-1 é muito complicado de acontecer, mano, uma retomada. Porque é difícil do time do Indiana Pacers permitir 3 derrotas. É difícil do time do Indiana ficar 3 jogos consecutivos com o Tyrese Haliburton fazendo 8 pontos e 6 assistências. É difícil de segurar o Pascal Siakam a um aproveitamento baixo, sabe? É difícil de forçar o Miles Turner a um problema de falta todo jogo, apesar de já ser o segundo jogo na série que ele entrou em problema de falta. Então, por essa combinação de fatores, e pelo fator de que eu tô tentando zicar reverso, não tem nada que faça com que o Knicks não seja eliminado. Por favor, eu esteja errado. Mas vamos falar um pouquinho a respeito do jogo. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo ao canal Trash Talk. Meu nome é Guibeira, quer dizer, meu nome é Gibson, mas eu sou conhecido como Guibeira. Se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva. Pode deixar pro final. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando muito a continuar criando conteúdo nesta humilde plataforma. Beleza? Então bora falar sobre o jogo. Desde o início da partida, o Jalen Brunson jogou como Jalen Brunson. O Jalen Brunson impôs o ritmo de jogo, rodou a bola bem, não teve medo de partilhar a bola para fazer os seus companheiros pontuarem também. Deu ponte aérea para o Mitchell Robinson. Ele estava em todo canto da quadra. Eu acho que ele, individualmente, como um pontuador, eu até falo que as características de jogo do Jalen Brunson são muito mais semelhantes a de um shooting guard, de um ala armador, do que de um armador propriamente dito. Mas quando ele toma a liderança e a bola dele cai, você claramente consegue ver um dos melhores jogadores da NBA em quadra, sabe? Ele pontua com uma perfeição absurda. O arremesso dele é muito cirúrgico. O jogo dele no post, o jogo dele de pés, a facilidade que ele tem de usar a força dele, mesmo ele sendo um jogador com a estatura bem mais baixa, para criar uma vantagem, uma separação do seu adversário e conseguir pontuar, é algo de se admirar, mano. Ele tem quase a minha altura, velho. Tava sendo defendido por jogadores de 2 metros mais a partida inteira e fez mais de 30 pontos. É a primeira vez na história da franquia New York Knicks que um jogador passa de 30 pontos em 10 partidas numa mesma pós-temporada, cara. Pô, vocês pegaram essa informação? 30 pontos mais em 10 partidas? O primeiro na história do Knicks? O quão pesado isso é? Ele só tá atrás mesmo de lendas do Knicks que conquistaram títulos, velho. A importância individual de um jogador como ele, velho. Cara, que loucura, mano. Que loucura. Mais alguns pontos a se observar do Knicks, assim, pontos positivos. Michael Bridges jogou bem. Aquele arremessinho na meia distância. Ele sendo o principal defensor do Haliburton, sem permitir trocas, navegando pelos corta-luzes, não ficando para qualquer corta-luzinho que chegava nele trocar.
batalhando para passar das screens e continuar preso no Haliburton para evitar que o Haliburton recebesse a bola e tivesse uma vida fácil. Ele foi um dos caras que permitiu que o Knicks fizesse isso. Inclusive, ele abraçou o Haliburton em muitas posses ali, parecendo até um pouco as defesas que executaram para cima do Stephen Curry na série em que eles perderam para o Minnesota Timberwolves, né? Então, cara, parabéns ao Michael Bridges por ele ter acordado para a vida que ele precisa ser esse cara. Foi para isso que ele chegou no Knicks, sabe? Para ser o defensor principal de um armador mais rápido e mais esquilado como o Tyrese Haliburton. Enfim, gostei muito do jogo do Michael Bridges. Gostei muito do jogo do Karl-Anthony Towns, além de que ele cometeu muitas faltas bestas. Tipo, falta do cara vir no driving, ao invés dele absorver o contato, ele esticar o braço para poder tomar a trombada com os braços e não com o tórax, né, o tronco. Então isso caracteriza falta todas as vezes. Ele parece que não entendeu ainda, em todos esses anos de liga que ele tem, ele não entendeu que fazer essa projeção do braço vai ser falta sempre que o cara estiver em movimento de finalização. Mas só que ainda assim, na parte ofensiva, ele pegou acho que 2 ou 3 rebotes ofensivos importantíssimos e colocou a bola de volta na cesta. Pegou várias posses onde ele recebeu fora da linha dos 3 pontos e ao invés de forçar aquele arremessinho onde ele dá um jab step pro cara dar um passo para trás e arremessar, ele dava um jab step, fingia o arremesso mais uma vez para fazer o cara voltar para perto dele e cortava o cara para ir lá dentro. Ele tem que aproveitar que ele é, além de um dos melhores arremessadores e ninguém vai deixar ele livre para arremessar, utilizar da explosão, da força, da habilidade que ele tem, que é indiscutivelmente um dos bigs mais esquilados, que tem uma das maiores leques de um repertório maior ofensivo da NBA, ele tem que usar isso a favor dele. Somado ao fato dele ter 2 metros e todos, dele ter uma força corporal boa, ele ainda não conseguiu transmitir isso muito bem para a parte defensiva, mas para a parte ofensiva é isso que a gente precisa dele, cara. E ele chegou para esse jogo. O Mitchell Robinson defendendo. Nossa, que coisa linda do Mitchell Robinson defendendo, cara. Forçou turnover, bloqueou o Haliburton. Dá pra ver que o Karl-Anthony Towns e o Mitchell Robinson ao mesmo tempo em quadra, fazendo meio que aquela mesma função Gobert e Towns lá no Wolves fazia. Dá certo. O Karl-Anthony Towns joga mais tranquilo. Ele não precisa ficar toda hora tendo que cobrir, porque o Josh Hart ele é um cara que joga de power forward, mas só que ele é bem mais baixo. O Odiano Lobo não tem que toda hora ficar cobrindo, porque vai ter a ajuda do Mitchell Robinson também. Em muitos momentos, quando o Karl-Anthony Towns vai defender perímetro, ele ainda dorme, e é por isso que a presença do Mitchell Robinson, do OG em quadra, ainda ajuda muito. Mesmo em momentos que eles fizeram hack a Robinson, o Knicks ainda deu conta de administrar para poder que o time continuasse performando bem. O time inteiro do Knicks entrou em problema de falta. Karl-Anthony Towns entrou em problema de falta, Mitchell Robinson entrou em problema de falta. Teve mais um jogador assim que entrou em problema assim, de mais de 4 faltas. E aí que entrou o Precious Achiuwa e fez uma boa partida nos minutos que teve em quadra. Landry Shamet vindo do banco teve uma boa presença, tanto pontuando quando o Knicks não achou uma resposta no ataque, ele sendo aquele fator, tipo, aquele fator X, né? Aquele cara que da onde a gente não espera, pum, ele tirou 3 pontos. Pum, tirou uma bolinha de longa distância ali para 2. Isso é necessário. O Landry Shamet defende muito bem. O Jalen Brunson defendeu muito bem nessa partida. Então, essa vitória do Knicks veio por a presença defensiva muito intensa, né? Então, foi uma das coisas que, inclusive, o Pascal Siakam falou na entrevista dele pós-jogo, que foi até engraçada, porque parece que deixaram um fã raivoso entrar lá, o cara ficou atacando o time do Indiana, tipo, por que vocês não lutaram no jogo 5? Por que vocês não tiveram vontade no jogo 5? Aí o Pascal Siakam, tipo, quem é esse cara, mano? Eu já respondi essa pergunta, já falei que a gente tentou lutar, mas só que os caras lutaram mais forte e mereceram a vitória, tipo, quem que é esse idiota raivoso que deixaram entrar aqui na coletiva, sabe? Foi uma cena bizarra. Mas só que foi bem isso mesmo. O Indiana veio com vontade, só que o Knicks veio com mais vontade ainda. E eu acho que foi uma reação tardia, sabe? Pelo lado do Pacers, tirando a baixa produção ofensiva dos principais nomes, pô, o Andrew Nembhard foi mal, o próprio Aaron Nesmith foi mal, Tyrese Haliburton foi mal. Um cara que se destacou muito nesse cenário foi o Benedict Mathurin, que estava tendo uma série ruim, podemos assim classificar. Veio para 20 pontos ontem, 20, eu acho que ele fez um pouco mais de 20 pontos. E, cara, jogando em todo canto, matando bola para 3, forçando driving, cavando falta, end-ones, sabe? E assim, eu acho que o time do Indiana só não estava esperando
a imposição e a versatilidade defensiva que o time do Knicks mostrou em quadra. Essa vontade de vencer o jogo que o Knicks não tinha demonstrado antes, eles mostraram nessa partida. O Indiana ainda fez corridas assim, tipo 8-0, 9-0 em determinados pontos da partida, que me deu aquela sensação, não, de novo não, por favor, de novo não. Outra partida dentro do Garden, dessa vez a gente abriu 22 pontos, né, em determinados picos da partida, assim. Não deixe eles virarem novamente. Mas dessa vez o time lutou de volta, não ficou procurando só a bola de 3, procurou a bola lá dentro do aro e deu certo. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer no vídeo de hoje. Não queria trazer uma análise inteira do jogo, porque para mim o jogo inteiro foi meio linear, sabe? Tendo algumas oscilações negativas pro Knicks, mas eles retomando a forma de uma defesa sólida, uma marcação intensa, troca de marcação, dobrando dentro do garrafão. Inclusive era uma das coisas que mais o narrador e até o próprio Red Miller enalteciam na parte defensiva do Knicks, é que toda vez que um dos principais nomes do Pacers tentava ir pro aro, tinha 2, 3 caras posicionados para tentar incomodar ele. E os únicos caras que não largavam o osso eram os caras que defendiam os jogadores mais perigosos da parte de 3 pontos. Então se fosse pro Knicks perder com bola de 3 do Pascal Siakam, se fosse pro Knicks perder com bola de 3 do Benedict Mathurin, se fosse pro Knicks perder na bola de 3, quem mais que eles estavam largando assim pra chutar? Tinha mais um nome. Pô, não tô lembrado agora. Jarvis Walker, que inclusive chutou algumas bolinhas livres. Inclusive achei legal dele ter entrado. Se fosse pra perder na bola de 3 desses caras que tem um baixo volume de jogo, de carregar o time do Pacers, a gente ia perder pra bola de 3 desses caras. Não ia perder pra bola de 3 do Haliburton, não ia perder pra bola de 3 do Aaron Nesmith, não ia perder pra o jogo de meia distância do Pascal Siakam, do jogo no post do Miles Turner. A gente ia fazer esses caras pararem. E deu certo. Então, pra mim, tudo que faltou no decorrer dessa série para fazer com que o Pacers ficasse com a vantagem de 3-1, que foi a intensidade defensiva do Knicks, eles mostraram que são capazes nesse jogo. Então, eu só queria que isso tivesse acontecido mais cedo na série, sabe? E por isso que eu volto a ressaltar o fato da gente ter perdido a série no jogo 1. Porque se aquele jogo 1 não tivesse tido aquela virada humilhante, o Knicks agora poderia estar na conversa de ter virado a série para 3-2, sabe? Estaria tudo empatado chegando no jogo 5. Então, é isso, rapaziada. Eu tô feliz, tá ligado, com o resultado do jogo de ontem. Hoje não vai ser um daqueles vídeos onde eu chego super hypado, falando, pô, vai virar, porque é difícil de acreditar nisso, sabe? É difícil. Pra mim, eu sou até um pouco pessimista vendo por essa ótica. Mas é a realidade. Mas só que, mesmo sendo, eu, na minha realidade, na minha concepção, sendo um pouco mais pessimista, eu ainda vejo como mais realista. Porque eu fico feliz, de verdade, com o elenco que a gente montou. Fico feliz com o resultado que a gente trouxe. Dá pra ver que precisa de leves ajustes ali pra poder bater de frente contra o time que vem do Oeste, principalmente um time forte como o Oklahoma City Thunder, um time que mostrou que características defensivas vencem jogos. Os caras pararam Wolves, pararam Nuggets, pararam Grizzlies e pararam de forma assim, até vexatória, aquele jogo de 50 pontos do Grizzlies, que foi aquilo? O último jogo mesmo contra o Timberwolves, o jogo 5 os caras não ofereceram nenhum tipo de resistência. Então é isso, cara. Fico feliz com o que a gente apresentou até agora. Vamos esperar agora para sábado, né? Não teremos jogo hoje, infelizmente. Teremos um joguinho amanhã. Então vamos esperar para ver o que vai ser sábado. O que o Tom Thibodeau vai tirar da manga aí para tentar sair com a vitória lá dentro do estádio do Indiana, em que a gente está 50% nessa série. Ganhou um jogo e perdeu outro. Fechou? Então era isso que eu tinha para trazer no vídeo de hoje para vocês. Lembrando que, deixar um recadinho aqui no final desse vídeo, se você quer mudar o seu shape, quer mudar a forma como você encara as suas dietas, seus treinamentos, se você quer melhorar os seus treinos, se sentir mesmo melhor, tanto com a parte de saúde, quanto a parte de performance, quanto a parte de estética, se você quer melhorar o seu corpo, hipertrofia, enfim, eu tenho aqui a solução para você, que é a Brutal Legacy. Abrimos novas vagas agora para a turma do mês que vem. Então, se você precisa melhorar o seu shape, se você precisa de alguém para te ajudar com o acompanhamento dos treinos, passar treinamento, passar uma alimentação adequada para o que você precisa para perca de gordura, ganho de massa magra, clique no primeiro botão que vai estar no comentário fixado, que vai ser um prazer te receber na Brutal Legacy, que é um projeto que eu estou inserido. E com certeza eu posso garantir para você que, pelos benefícios que a Brutal Legacy te entrega, é o mais barato que você vai achar no mercado com os melhores resultados. Eu mesmo perdi 14 quilos
nesses últimos aí 8, 9 meses aí de treinamento, tô me sentindo muito bem. Vocês podem até ver, quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô postando bastante vídeo indo pra quadra, voltando a jogar basquete, disputando os campeonatinhos aqui e ali. E, mano, é graças um dos benefícios, né, que nesse meu período de volta às quadras foi essa junção nesse projeto com esse grande amigo meu chamado Matheus Rocha, que é a Brutal Legs. Então, você vai ser muito bem-vindo no nosso time também, para você deixar um legado brutal aí e não ficar só engordando sentado no sofá. E mesmo que esteja friozinho esses últimos dias, isso não é desculpa, doidão. Bora treinar. Fechou? Então era esse o recado, agora eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, eu vou fazer um vídeo só para os Valeu Demais, que eu vi que tem alguns Valeu Demais da rapaziada, tanto me zoando quanto me apoiando aí nessa série do Knicks. Eu vou fazer um vídeo dedicado só para vocês, rapaziada, eu prometo, vai sair em breve. Ou se não, se torne membro, viu? Os membros têm alguns benefícios. Clique no botão de Seja Membro e venha fazer parte desse time também. Fechou? Então era isso. Acho que não tem mais nenhum recado, não. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo e falou!